A graça, a paz, o amor, o favor e o poder de Deus na sua vida e na sua família neste dia. Feliz Natal! O estudo de hoje será sobre o impacto do Natal na sua vida. E o texto para consagrar esse estudo está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo do 1 até o 12. Jesus nasceu em Belém, na Judeia, durante o reinado do rei Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram até Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado. E com ele todo o povo de Jerusalém. O rei reuniu os principais sacerdotes, os mestres da lei e os sábios e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Ao que eles lhe responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais das cidades de Judá? Pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo, Israel. Então o rei Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Falou-lhes assim: vão até Belém, procurem o menino com atenção. Quando o encontrarem, voltem e me digam para que eu vá e também o adore. Depois dessa conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. A estrela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar ao rei Herodes. Esta é a palavra de Deus que está no relato de Mateus, capítulo 2. Neste relato, eu quero chamar a atenção para vários aspectos. Primeiro, Jesus nasceu numa época qualquer, mas naquela época qualquer, o rei se chamava Rei Herodes. Em outro lugar distante, nas terras do Oriente, pode ter sido na China, pode ter sido na Tailândia, pode ter sido no Japão, qualquer país, porque o texto não especifica, mas especifica que eles eram do Oriente, sábios vieram atrás do nascimento de Jesus, que era o rei dos judeus. Na verdade, eles não sabiam o nome, eles perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles viram uma estrela lá na terra deles, seguiram aquela estrela até Jerusalém. Eles eram estudiosos. Quando eles perceberam que aquela estrela era algo diferente, que aquela estrela sinalizava um nascimento, eles largaram tudo e foram atrás. Veja, eles não largaram tudo para ir atrás de uma loucura. Provavelmente essas pessoas eram estudiosos de astrologia, eles entendiam muito sobre as estrelas. Vocês e eu já olhamos várias vezes para os céus. Os céus estão muitos dias super estrelados, tem milhares de estrelas. Outros dias tem poucas estrelas que aparecem. Outros dias quase nada aparece. Para mim e para você que não somos estudiosos, isso não faz a menor diferença. Mas para pessoas que entendem do assunto, eles sabem porque naquele dia tem poucas estrelas, porque no outro dia tem muito mais estrelas. Eles sabem os nomes das estrelas, os posicionamentos das estrelas, a ponto de que quando apareceu uma estrela totalmente diferente no mapa do estudo deles, eles sabiam que aquela estrela estava conectada
ao nascimento do rei dos judeus. E eles largaram então suas famílias, montaram uma caravana e vieram atrás de quem pertencia àquela estrela. Aquela estrela estava conectada a uma pessoa e eles queriam encontrar essa pessoa, que era um bebê, um recém-nascido, uma criança. Não sabemos quanto tempo eles levaram nessa caminhada, nem nessa jornada. Só sabemos que eles não tinham endereço final, porque eles foram bater em Jerusalém e eles começaram a perguntar em Jerusalém: aonde está a criança? Acontece que as pessoas de Jerusalém não estavam atentas. Elas não tinham nem percebido essa estrela. E aquele burburinho começou a passar de um para o outro. É claro que eles não perguntaram nas ruas, eles começaram a perguntar aos estudiosos. Eles perguntavam, batiam em alguma casa e diziam: quem aqui estuda os astros? Iam lá na casa dessa pessoa e perguntavam: você notou a estrela? Aquela estrela pertence ao rei dos judeus. Você sabe onde está o rei dos judeus? E essa pergunta e pergunta, um foi passando para o outro e bateu no ouvido do rei Herodes. O rei Herodes era experiente, vinha de uma família de reis, ele sabia que ele precisava manter o poder e ele mantinha o poder de acordo com o que ele tinha aprendido. Na época dele, os reis mantinham o poder eliminando as ameaças. O rei Herodes ficou perturbado com a pergunta: onde está o rei dos judeus? Como vai vir um rei para os judeus se eu sou o rei aqui nesse lugar? Mas o rei não fala para ninguém que ele está perturbado. Ele é muito inteligente. Ele reúne quem? Os homens de confiança dele. Se você é um grande empresário, se você está à frente de uma nação e uma ameaça acontece na sua empresa ou uma ameaça acontece na sua nação, você vai reunir as pessoas da sua confiança. Na sua empresa, você vai reunir os seus funcionários que são mais inteligentes e os que são mais da sua confiança. Se você é um líder de nação, você vai reunir os seus ministros, os seus secretários, aqueles que são da sua confiança. Foi isso que o rei fez. Ele mandou chamar todos os que eram da confiança dele. Ele mandou chamar pessoas que entendiam da lei, que era para ler as escrituras, porque ele sabia que o rei dos judeus queria dizer que estava conectado com o que estava nas escrituras, mas ele também mandou chamar outras pessoas que eram inteligentes dos astros. Todos ali reunidos, ele pergunta para eles: onde vai nascer o Cristo? Nesse momento, ele quer saber o endereço exato de onde está a ameaça ao reino dele. Mas ele não diz que ele está procurando isso, ele só está querendo saber onde vai nascer o Cristo. Eles, estudiosos, sabiam exatamente o que responder. Eles respondem o que estava nas escrituras. Quando ele diz, assim escreveu o profeta, eles estão dizendo que estão tirando um texto das escrituras sagradas. E aí eles leem exatamente como está escrito nas escrituras. E você, Belém, terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo Israel. Então o rei fica mais alertado ainda. As escrituras, além de falar onde ele ia nascer, ia falar que ele era um governante. Ele continua em segredo, fazendo reunião em cima de reunião, para decifrar aonde o menino estava, aonde aquela estrela apareceu no primeiro momento, porque a chave estava até ali com a estrela. Aquela estrela era tão importante que tinha tirado aqueles homens do Oriente para trazer até Jerusalém. E aí ele volta para aqueles homens, porque ele sabe que aqueles homens já tinham chegado em Jerusalém, eles iam chegar no menino. Vão então até Belém, procurem a criança com atenção. Quando a encontrarem, voltem e me digam para que eu também vá e adore. Ele foi inteligente, ele falou a língua daquelas pessoas. Ele sabia que eles estavam numa caravana de adoração. Então ele falou a língua que ia agradar os ouvidos daqueles sábios. Naquele momento, os sábios nem perceberam nada. Depois que acabaram a reunião com o rei, organizaram sua caravana e seguiram. Continuaram sendo guiados pela estrela, mas agora eles tinham um rumo. Eles tinham uma direção também terrena. Eles procuravam a cidade de Belém. E eles foram então até a cidade de Belém, observaram exatamente onde a estrela tinha parado e entraram na casa a qual a estrela estava apontando. Quando eles entram na casa, encontram Maria
com a criança no colo. E eles já se prostraram e a adoraram. Já vão fazendo o que eles vieram para fazer. Eles estavam preparados para isso. Eles abriram os seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Se eles tinham uma caravana preparada para levar presentes, por onde eles passaram, aquela caravana foi notada. E é aí onde eu quero chamar a atenção. O nascimento de Cristo, ele causa impacto do dia 1 até o final. Pessoas vão ouvir falar, pessoas vão ficar curiosas, pessoas vão ser alertadas. Algumas pessoas já tinham estudado e sabiam que Cristo estava para nascer. Outras nem sabiam de nada. Estavam completamente mergulhadas no seu dia a dia, nas suas atividades. Mas ouviram dos sábios, viram a caravana, ouviram essas reuniões que o rei estava falando. Essas são as pessoas que são curiosas. Por onde Cristo passa, ele desperta curiosidade nas pessoas. Algumas pessoas vão além de serem curiosas. Aquilo impacta as suas vidas e elas decidem estudar mais. Foi isso que trouxe os sábios da sua terra distante para procurar o rei dos judeus. E foi isso também que fez algumas outras pessoas se juntarem à caravana daqueles sábios. Entretanto, o rei Herodes, ao ouvir de Jesus, fica com medo. Ele fica com medo de perder o poder, com medo de perder o trono, com medo de perder a reverência das pessoas, e ele já elabora um plano. O plano do rei era um plano mau, era eliminar a ameaça. Quando os sábios não voltam para dizer a exata localização do menino, ele reúne novamente a sua equipe de confiança e quer saber exatamente quando a estrela apareceu para calcular um período que ele não erre. Então, o rei Herodes dá a pior ordem que poderia haver na época. Manda matar todas as crianças de até 2 anos de idade, que era o período de quando a estrela apareceu até o período que a criança poderia estar. Jesus já poderia estar com até 2 anos de idade. Por quê? Porque o tempo estava passando. Então, ele não conseguia precisar exatamente qual era o dia, qual era a hora, qual era a noite. Para ninguém ficar de fora, todas aquelas crianças foram mortas. E Jesus escapou como? O texto mais na frente, você leia, fala que uma bela noite José estava dormindo e foi acordado pelo anjo quando o anjo lhe dá a direção. Pegue a mulher e a criança e vá morar no Egito. Foi uma direção extremamente estranha. Deus estava dando uma direção muito esquisita para José. O povo de Deus não ia no Egito. O povo de Deus tinha o Egito como a terra dos idólatras, como a terra abominável. Uma terra que você só ia lá se você tivesse um negócio para fazer, mas você não ia para lá para morar com a sua família quando você era uma adoradora a Deus. E aí o anjo vem no meio da noite, acorda ele e diz que é para ele ir com a sua esposa e a criança morar no Egito. As escrituras não são claras de quanto tempo José ficou morando no Egito, mas nós podemos fazer um cálculo. A Bíblia fala que quando o rei Herodes morreu, José foi avisado que o rei Herodes já tinha morrido, ou seja, o perigo cessou e que ele agora poderia retornar. E aí foi mais ou menos uns 4 anos que José passa no Egito, podendo ser um pouco mais, podendo ser um pouco menos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que desde então Cristo tem impactado. O Brasil inteiro parou para celebrar o Natal. Para alguns foi só curiosidade, para outros foi só aproveitar o momento que o comércio vende. A pessoa é do comércio e ela quer lucrar com a chegada de Jesus. Para outros, foi um verdadeiro manjar do céu. É um momento de alegria, é um momento de rendição. Pessoas se prepararam para adorar Jesus, honrar Jesus, reverenciar Jesus, presentear Jesus. Aqueles sábios viajaram de muito longe, a custo deles mesmos. Eles pagaram pela caravana, eles pagaram pela viagem, eles pagavam pelas hospedagens, eles pagavam pelos alimentos dos camelos e dos escravos que eles trouxeram com ele. E eles já trouxeram o que eles iam entregar: ouro, que sempre simbolizou o símbolo da realeza. Incenso, que também é para botar a realeza num lugar
preparar um ambiente para o cheiro da realeza. E a mirra, que é uma erva amarga que tem propriedades medicinais avançadíssimas para aquela época. Eles já tinham trazido o que eles tinham de melhor para oferecer ao nosso Senhor Jesus. Jesus, desde sempre, atraiu pessoas. Algumas pessoas vieram até Jesus para adorá-lo, reverenciá-lo, como outras encontram em Jesus um opositor e eles querem eliminar o que Jesus traz, a verdade que Jesus traz, a salvação que Jesus traz, o governo que Jesus traz. E a pergunta que eu quero deixar para mim e para você: este Natal, para você, foi um momento onde você se preparou para honrar o nosso Jesus, presentear o nosso Jesus, reverenciar o nosso Jesus, se render ao nosso Jesus? Ou a verdade que o nosso Jesus tem trazido, tem levantado dentro de você uma cisma, levantado dentro de você uma pergunta, um questionamento, algo que lhe faz ter a mesma vontade que o rei Herodes tem: acabar com Jesus, mandar, matar, aniquilar, porque a mensagem que ele tem trazido tem mexido com o seu ego, tem mexido com a sua estrutura, tem mexido com os seus planos. A mensagem que Jesus trouxe para Herodes mexia com os planos dele. Herodes planejava continuar no governo, mandando e reinando, sendo o Todo-Poderoso. Ele não poderia dividir o reinado com outra pessoa, ainda que essa outra pessoa fosse uma pequena criança. Ele mandou matar Jesus. Quantas vezes a mensagem que Jesus traz nos confronta? Nós temos planos, nós temos objetivos, mas quantas vezes a mensagem de Jesus é: esse plano está errado, esse plano não é para você, esse plano não é para uma pessoa que quer o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos silenciar essa voz, essa iminência de nos colocar contra a parede, de fazer com que abramos mão dos nossos planos para seguir os planos de Deus. Então, o Natal, ele sempre vai nos causar um impacto. É um memorial do que Deus fez, do que Deus prometeu, um memorial que é importante estudar mais as Escrituras, é importante entender o que Deus está falando, é importante entender a perspectiva do nascimento de Cristo baseado em Deus e não baseado nos meus planos, nos meus objetivos. Um memorial do que está acontecendo comigo agora, como eu organizo a minha vida e principalmente uma ponte, um viaduto que me liga ao futuro. O futuro pertence a Deus, o governo pertence a Deus, foi entregue a Jesus. Eu estou nesse plano, eu estou nesse futuro, eu me enquadro nele, eu enquadro a minha família nele, eu me conecto com ele, eu tenho uma garantia dentro de mim que eu já disse que ele é o meu Senhor e Salvador, e eu abro mão dos meus planos para que os dele possam prevalecer na minha vida e na minha família. Para muitos de nós, o efeito do Natal é a comemoração em família, é um jantar em família, uma troca de presentes. Para todos nós, o Natal precisa ser um tempo de aprendizado, um tempo de refletir o que Deus realmente quer com Jesus, o que Deus quer com Jesus na minha vida e principalmente um tempo de gratidão, ser grata por estar até aqui, sendo ajudada pelo dono do universo, pelo Rei dos Reis. O Natal, ele ficou muito pertinho do Réveillon. Jesus fala no Apocalipse 22:13 que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. O Natal simboliza o início, o Réveillon significa o final de um período. Todos os anos nós somos lembrados que tudo tem um início e tudo tem um fim. Todos os anos, enquanto estivermos respirando, podemos refazer os nossos planos. Podemos adequar os nossos planos aos planos de Deus. Mas todos os anos nós somos lembrados que a primeira palavra é de Cristo. O primeiro de tudo foi em Cristo. Nós fomos imaginadas em Cristo. Cristo nos criou.
E a última palavra vem de Cristo. E é isso que o Réveillon aponta. Ele sempre vai acabar um período sempre vai chegar ao fim. Mas nós podemos ter paz, porque neste fim, a última palavra pertence ao nosso Cristo. E quando nós estamos no caminho, no plano e no propósito do nosso Cristo, nós vamos ser sempre mais do que vencedoras. Que como estilo de vida nós possamos adotar gratidão. 5 minutos de gratidão todos os dias vai lhe dar uma qualidade excepcional de vida. A gratidão praticada em 5 minutos por dia aumenta a sua sensação de bem-estar. Torna você uma pessoa mais otimista. Melhora a sua saúde e o seu nível de energia. Diminui o seu egocentrismo, porque nós só somos gratas quando nós reconhecemos que outras pessoas nos favoreceram, que Deus nos favoreceu, que Jesus nos favoreceu. Tudo que eu e você hoje sabe, alguém nos ensinou. Nós precisamos reconhecer isso. Então, isso diminui o nosso egocentrismo. Por diminuir o nosso egocentrismo, melhora os nossos relacionamentos, melhora o desempenho profissional, melhora o sono. Isso significa que gratidão promove um estilo de vida saudável e longevo. Que sejamos gratas por este Natal, que sejamos gratas por Cristo, que sejamos gratas que estamos nos preparando na semana do Réveillon, na semana do fechamento desse ciclo. De uma forma ou de outra, bem ou mal, o ano está chegando ao fim. Com conquistas ou com perdas, o ano está chegando ao fim. Isso significa que um novo começo está chegando também e que podemos fazer várias coisas diferentes, que podemos aprimorar, que podemos melhorar e tudo o que fizermos vamos colher. Onde investirmos, iremos ter de volta um retorno. Então, que possamos, ao longo dessa semana, sermos gratas por Cristo nos lembrar tudo isso. E principalmente porque a força que precisamos para fazer uma nova semeadura também vem dele. E isso nos garante um 2024 novo. O Natal representa que o novo está presente na nossa vida todos os dias. Que possamos todos os dias celebrar o Natal. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor. Você que está chegando agora no canal, se inscreve para receber as notificações dos próximos estudos. Nós somos um grupo de mulheres que resolveu ir a fundo. Nós resolvemos estudar as Escrituras como os sábios do Oriente. Nós estamos prestando atenção aos sinais de Deus nas nossas vidas. Estamos aprendendo a ler os sinais através da nossa mente. Estamos estudando o livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Você é super bem-vinda. Faça parte de um grupo de mulheres seletas que estão, como esses sábios, estudando. O impacto de Jesus na nossa vida é estudar mais sobre Jesus, aprimorar o conhecimento que já temos para termos uma vida melhor em família, uma vida melhor conosco, uma vida melhor com o próprio Cristo, Deus e o Espírito Santo. Todos os estudos são gratuitos nesse canal e no dia de hoje eu presenteei para todas que estão no grupo do WhatsApp com um livro que tem 52 estudos para você proteger a sua casa, a sua família, trazer a cobertura de Deus, fechar as brechas e remover o mal da sua vida e da sua família. Que Deus te abençoe muitíssimo. Deixe o seu like nesse estudo e me permita orar por você e pela sua família neste dia. Querido e amado Deus, eu te louvo, te bendigo, te exalto. Obrigada por nos lembrar neste Natal que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, que o Senhor não muda de ideia, que o Senhor não é como os homens, que o Senhor cumpre a sua palavra. No texto nós vimos que o profeta tinha escrito lá atrás aonde Jesus ia nascer. E quando Jesus nasceu, ele cumpriu ipsiliter o que o profeta tinha falado. As tuas palavras, elas são verdadeiras. As tuas palavras, elas são provadas. Nós podemos confiar no Senhor.
é uma das mensagens do Natal. O Natal também simboliza que todos os dias nós podemos ter um novo nascimento, que Cristo veio para romper as barreiras do mundo natural. Ele nasceu num lugar extremamente simples, humilde, foi enrolado em panos de faixa, colocado numa manjedoura, um lugar onde ele nem podia ter chegado a nascer. Poderia ter pego até uma infecção. Não mostra o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, que teve ajuda. Provavelmente estava apenas Maria e José e eles precisaram fazer o parto. E o Senhor mostra que ele cresceu no meio de pessoas iguais a mim e a você. Cristo encarnou a palavra virou uma pessoa, foi materializada. Nós queremos colocar, Senhor, diante do Senhor as nossas famílias e que a tua palavra para as nossas famílias seja materializada. A tua palavra de bênção, a tua palavra de favor, a tua palavra de graça, que a tua presença seja todos os dias o maior presente, que nós possamos conter e dispor e usufruir, que nós possamos usufruir dos teus conselhos, que nós possamos usufruir da tua sabedoria, que neste Natal nós possamos, como aqueles sábios que deixaram seus negócios, suas famílias para buscar o Rei dos Judeus e o reverenciar e o adorar, que nós possamos encontrar tempo no nosso coração, no nosso dia, no nosso horário para te reverenciar, para te entregar o que temos de melhor. Eles entregaram ouro, mirra e incenso, que nós possamos encontrar dentro da nossa estrutura, dentro dos nossos recursos, o que nós vamos te entregar e te reverenciar, pois o Senhor merece o nosso tempo, o Senhor merece a nossa adoração, o Senhor merece a nossa atenção, o Senhor merece que estejamos como eles estavam, prostrados, te adorando e te buscando. Senhor, que nós possamos fazer disso um bom hábito para todos os dias. Termos tempo de qualidade para te entregar, tempo de qualidade para estar contigo, para estar sendo tocada, que não sejamos como os curiosos que apenas ouviram falar, que não fizeram nada, que suas vidas não mudaram nada. Eu tenho certeza que a vida daquele sábio foram completamente diferentes depois do encontro com Jesus. Eu tenho certeza que todos os dias, depois que nós oramos, depois que nós temos contato contigo, o nosso dia é diferente. Nós, eu e as minhas irmãs, nós queremos te dizer que te amamos, que precisamos de ti. Queremos te dizer que somos extremamente gratas pelo Senhor ter vindo em criança, depois virado adolescente, um jovem adulto e ter dado o melhor da tua vida por nós naquela cruz. Somos extremamente gratas pela tua palavra, por pessoas que se destinaram a estudar, outras a escrever, outras a fazer as cópias porque não tinha imprensa. E de várias vezes, em vários séculos, muito do teu povo lutou e perseverou para que a palavra fosse transmitida de uma geração para a próxima geração. E por causa dessas pessoas, nós hoje sabemos o que sabemos e temos acesso à tua escritura, temos acesso a ela traduzida em várias versões e várias linguagens, que torna fácil de entendermos o que o Senhor viveu, o que o Senhor deseja, que nós possamos ser beneficiados pelo auxílio do teu Espírito, nos mostrando o verdadeiro sentido do Natal para nós e a nossa família neste ano. Que nós possamos todos os dias continuar entendendo que Deus é Emmanuel conosco. É a encarnação de Cristo, é a prova que a palavra tem poder e que o que nós falamos termina acontecendo. O que Deus fala acontece sempre, e que nós possamos então ser inteligentes e falar para nós e para a nossa família o que Deus fala para nós e para a nossa família. O Senhor nos promete que bondade e misericórdia serão conosco todos os dias, e nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Te agradecemos pela tua
tua realeza. Te agradecemos porque o Senhor coloca a tua glória à nossa disposição, o teu favor, o teu amor. Nós queremos neste dia continuar curtindo a tua pessoa, mas quando chegar o dia de amanhã, lembrarmos de continuar nesse espírito de amor, de reverência, de adoração, e que todos os dias sejam dia de cultuar o Senhor, que hoje seja um dia mais especial, mas que amanhã continue sendo tão especial quanto esse livre acesso que o Senhor nos deu para falar com o Senhor, estar com o Senhor, compartilhar com o Senhor, pedir o seu conselho, contar com a sua presença, que é um presente para nós e para a nossa família. Nos guarda, nos protege e aviva a nossa fé em Ti. Então é Natal. Deus te abençoe muitíssimo.